Bora fazer o fechamento anual do Banco do Brasil, que apresentou um lucro líquido, mas eu acredito que tem muita gente fazendo uma análise errada desse lucro líquido e eu quero mostrar o porquê. Outro detalhe muito importante é que aparentemente o Banco do Brasil teve um rombo bilionário e pouca gente está olhando para isso. Vamos fazer as projeções dos dividendos para 2026 e dentro dos preços atuais, quando que eu poderia voltar a aportar? Então bora para o vídeo. Antes de mais nada, para a gente poder contextualizar, o lucro líquido para 2025 ficou na casa dos 20 bilhões, o que foi um ROI de 11,4%, bem abaixo dos 38 bi de 2024 e dos 35 bi para 2023. Então não é à toa que o Banco do Brasil tem sofrido na cotação, principalmente porque o banco vinha entregando um ROI acima dos 20% e para o ano, na média, ficou com um ROI de 11,4%, ou seja, praticamente a metade. E mesmo esse ROI de 20% era bem acima das médias do Banco do Brasil, porque quando a gente pega uma série histórica de uns 30 anos, o ROI médio do Banco do Brasil fica entre 15% a 16%. E fazendo comparativo entre o lucro líquido de 2024 versus 2025, houve uma queda de 45,4% no lucro reportado, porém tem que ter muita cautela na análise do lucro líquido do quarto TRI de 2024, porque o Banco do Brasil reportou um lucro líquido de 5,7 bilhões, porém, houve uma entrada de imposto que não ocorreu no quarto TRI de 2024. Então, apenas para contextualizar, esse é o quarto TRI de 2024 e esse é o quarto TRI de 2025. Então, percebam que no quarto TRI de 2024, o Banco do Brasil pagou 2,2 bi de impostos, enquanto no quarto TRI de 2025, o Banco do Brasil recebeu 1,8 bi de impostos, principalmente referentes aos JCPs que foram pagos e a um imposto que era devido. Então, se a gente fosse normalizar tirando os impostos, o Banco do Brasil teria lucrado na faixa de 4 bi para o quarto TRI de 2025. E o lucro total de 2025 teria ficado na casa dos 19 bilhões. E sobre o custo de crédito do Banco do Brasil, houve um aumento de 93,9%, olhando o quarto TRI de 2024 versus 2025, principalmente após a Resolução 4966, que fez com que o Banco do Brasil e outros bancos tivessem que ser mais rígidos no custo de crédito, na provisão para devedores duvidosos. E percebam que TRI por TRI, o aumento do custo de crédito foi de apenas 0,2%, mas isso veio muito por causa da baixa nos descontos concedidos, porque nas despesas de provisão para devedores duvidosos aumentou em cerca de 1 bilhão, e a maior parte disso é do agronegócio. E quando a gente pega as despesas dividido pela carteira total, subiu de 3,8% para 5,35%. E no comparativo anual, o custo de crédito aumentou em 73%. Hoje gira em cerca de 61,9 bilhões. E antes da gente passar pela carteira por estágio, primeiramente eu preciso de fazer um disclaimer. O estágio 1 é normalmente quando tem um crédito saudável, é uma operação que está adimplente, sem aumento relevante de risco desde a concessão. Então há uma provisão da perda esperada de 12 meses. O estágio 2 é quando aumenta significativamente o risco de crédito. E o estágio 3 é o crédito deteriorado, ou seja, a pessoa está inadimplente. Então, quanto maior o estágio, pior encontra-se o crédito. E hoje a carteira de crédito do Banco do Brasil em estágio 3 representa cerca de 8,3% da carteira total. E quando a gente pega a carteira de crédito expandida, começando por pessoa física, houve um aumento, olhando na ótica anual, de 7,6% da carteira, e quando a gente olha a inadimplência acima de 90 dias, saiu de 5,1% para 6,56%, ou seja, houve uma piora nesse quesito. E a cobertura da carteira, olhando mais de 90 dias, saiu de 176% para 140%, ou seja, a cobertura que o banco tem para essas pessoas inadimplentes diminuíram. E sobre pessoa jurídica, a carteira de crédito aumentou em apenas 0,6% e a inadimplência mais de 90 dias saiu de 3,71% para 3,75%.
Porém, um fato que pouca gente tem falado é que o próprio Banco do Brasil colocou que, desconsiderando um caso específico, a inadimplência com mais de 90 dias seria de 2,86%. Porém, é um fato muito estranho que o Instagram do Fatos da Bolsa revelou, em que eles citam que o Banco do Brasil tomou um calote de 3,6 bilhões de um único cliente e diz que essa situação foi um caso específico. E realmente encontra-se essa informação no site de RI da empresa. E muita gente tem especulado que isso poderia ter ligação com o Banco Master, e percebam a magnitude desse calote. Esse cliente não divulgado foi um calote de 3,6 bilhões e o rombo nas Americanas foi de 1,3 bi. E olhando em perspectiva, o lucro líquido do Banco do Brasil foi de 3,7 bilhões no ano de 2025 completo. Então esses 3,6 bi daria uns 15% do lucro líquido atual. Então realmente foi um rombo muito alto e pouca gente tem falado disso. E sobre a carteira do agronegócio, realmente vem sofrendo muito e é a que mais vem machucando o Banco do Brasil. A carteira aumentou em 2,1% e a inadimplência saiu de 2,76% para 6%. Então percebam que foi uma alta muito grande, de mais de 2 vezes no período. E os clientes em recuperação judicial saíram em 2022 de 176 para 980 em dezembro de 2025. Então a expectativa é que para 2026 ainda seja um ano de ajuste para o agronegócio e que o Banco do Brasil só voltaria a lucrar cerca de 30 bilhões em 2027 ou 2028. Então cautela para quem é acionista do Banco do Brasil, assim como eu, porque aparentemente não será tão rápido assim o retorno dos lucros acima dos 30 bilhões. E para quem não conhece, basicamente o banco tem dois braços que geram renda. O primeiro é o empréstimo a juros e o segundo são receitas de prestação de serviços. E a margem financeira bruta é basicamente o braço de empréstimos a juros. Então, para a gente saber a margem financeira bruta, você pega as receitas financeiras, ou seja, quanto que o banco conseguiu gerar em margem de juros, menos as despesas financeiras, visto que o banco tem que captar com alguns clientes, por exemplo, na poupança, pagando um percentual mais baixo e emprestando a juros maiores. E quando a gente pega a margem financeira, ficou praticamente lado a lado, olhando 2024 versus 2025. E um ponto que chama atenção é que a margem com clientes aumentou em cerca de 10 bilhões, porém a margem com o mercado caiu em cerca de 10 bi. E um dado muito interessante que eu gosto no Banco do Brasil é que o custo de captação normalmente é muito baixo, porque percebam que o custo de captação do quarto TRI de 2024 foi de 70% da taxa Selic e no quarto TRI de 2025 foi de 67% da taxa Selic. Ou seja, o banco conseguiu melhorar nesse quesito, entre aspas, pagando menos para as pessoas que emprestam dinheiro ao banco. E normalmente, bancos menores precisam, para poder captar dinheiro, pagar 95% da taxa Selic, enquanto o Banco do Brasil e instituições maiores conseguem captar dinheiro a custos menores. E um ponto negativo é o segundo braço de receitas dos bancos, que é a receita de prestação de serviços, que em 2024 foi de 35 bi e para 2025 foi de 34,8, ou seja, caiu em 1,8%. E esse é um ponto muito negativo, porque as receitas de prestação de serviços normalmente são muito rentáveis, porém, para não falar que foram apenas coisas negativas, o índice de eficiência do banco é de 27,7%, e esse índice basicamente relaciona as despesas sobre as receitas. Então, quanto menor esse indicador, melhor. E olhando o Banco do Brasil versus seus pares, creio que índice de eficiência deve estar entre os top 2, até mesmo comparando com os pequenos bancos da Bolsa. Então, o Banco do Brasil deve estar no top 2, top 3 em melhores índices de eficiências. E a despesa administrativa subiu em cerca de 5%, o que foi basicamente a inflação no período. E sobre as projeções de 2025, o Banco do Brasil conseguiu atingir todas. A carteira de crédito havia expectativa entre 3% e 6% e ficou praticamente no piso, 3,1%. A carteira sustentável também no piso, em 7,3%. A margem financeira bruta bem próxima do piso, em 103 bilhões. O custo do crédito ficou próximo do teto, o que seria um ponto negativo, porque quanto maior o custo de crédito, pior. As receitas de prestação de serviços também ficaram bem próximas do piso.
as despesas administrativas ficaram na média e o lucro líquido ficou praticamente na média. Então você pode me perguntar, Calixto, então foi um ponto positivo, o Banco do Brasil conseguiu cumprir todas as suas projeções. Porém, muita cautela na hora de fazer essa análise, porque o Banco do Brasil reviu as suas projeções, visto que no início do ano as projeções eram muito maiores do que essas apresentadas. E para 2026, o banco espera que a carteira de crédito cresça entre 0,5% e 4,5%. Então eu acredito que o banco tem sido mais criterioso na hora de fazer novos empréstimos. E para o agronegócio, a carteira poderia até diminuir em cerca de 2%, a carteira sustentável de 2 a 6%, a margem financeira bruta entre 4 a 8%, o custo de crédito pode diminuir um pouco mais, entre 53 a 58 bilhões, o que já seria um custo de crédito bem elevado, as receitas de prestação de serviços aumentando em 2 a 6%, despesas administrativas de 5 a 9% e o lucro líquido ajustado entre 22 e 26 bilhões. Isso deu um certo desânimo no mercado, porque as expectativas dos analistas é que o lucro líquido para 2026 voltasse bem próximo dos 29 a 30 bi. E dentro desse lucro líquido esperado para 2026, entre 22 a 24 bilhões, a gente já consegue fazer algumas projeções, principalmente olhando para dividendos. Então, pegando o piso de 22 bilhões, o lucro por ação seria de 3,84 e na cotação atual, o dividend yield ficaria na casa dos 4,5%, porém o dividend yield líquido de 3,83%, visto que o Banco do Brasil normalmente paga apenas JCP, então você tem que fazer o desconto de cerca de 15% do imposto de renda. E na média, se o Banco do Brasil lucrar 24 bilhões, o dividend yield líquido ficaria de 4,1%, e se o Banco do Brasil lucrasse 26 bilhões, com um payout de 30%, que o banco já falou que vai continuar para 2026, o dividend yield ficaria na casa dos 4,5%. Então isso não seria nada, nenhum dividendo fora da curva, e eu acredito que mesmo após essa aula do Ibovespa, ainda existam outras ações que estejam em bons preços. E mais um dos motivos que eu não acredito que o Banco do Brasil esteja tão barato assim. Hoje, o indicador de preço sobre valor patrimonial encontra-se em 0,78 e eu acredito que oportunidade mesmo ocorreu quando o Banco do Brasil ficou com o indicador de preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,6. Justamente porque quando a gente olha todos os pregões desde os anos 2000, em menos de 4% desses pregões, o banco ficou cotado abaixo de 0,6 de preço sobre valor patrimonial. Então hoje, realmente ainda estaria, entre aspas, numa faixa boa de aporte, mas nada daquela barganha, não está saindo de graça essa ação. E para fazer uma última projeção de quando eu poderia voltar a aportar no Banco do Brasil, primeiramente eu preciso de mostrar uma premissa. No início de 2025, a cotação do Banco do Brasil era de R$ 23,00 e no dia 31 de dezembro de 2025, a cotação era de R$ 21,92. Então percebam que da cotação do início do ano até a data do final de 2025, houve uma queda na cotação de apenas 4,7%, enquanto a expectativa de lucros no início do ano era de 40 bilhões e o lucro entregue foi de 20,7 bi, ou seja, o lucro diminuiu em cerca de 50%. O indicador de preço sobre valor patrimonial ficou praticamente lateralizado, o ROI saiu de 21% para 11%, uma queda de 50% também, o payout diminuiu, consequentemente, os dividendos diminuíram. A expectativa de dividendos para 2025, para o início de 2025 era de 12% e o entregue foi de 5,3%. Então, em praticamente todos os indicadores, o Banco do Brasil diminuiu em cerca de 50%, enquanto na cotação diminuiu em cerca de 4%. Então, nas premissas atuais, eu acredito que uma boa faixa de aporte para o Banco do Brasil seria entre R$ 18 e R$ 19,00, mas eu entendo que seja realmente difícil voltar para essas projeções. Então, hora ou outra, a gente pode acabar perdendo uma oportunidade. Em 2026, 2027, o Banco do Brasil poderia retornar aos lucros de 35, 40 bilhões e às vezes você pode ter perdido uma ou outra possibilidade, mas dentro das projeções atuais, dentro das premissas que eu estou enxergando hoje, não seria aquela oportunidade, aquela ação largada. Por enquanto, não.
E se você quiser ter acesso a todas essas projeções, também o meu preço teto no Banco do Brasil, margem de segurança, rentabilidade, vira membro aqui do canal. Além da minha planilha pessoal com mais de 65 empresas, preço teto, eu ainda entrego outras 3 planilhas de estudos e controle financeiro, resumo semanal, e-books todos os meses que eu venho trazendo de algumas empresas e os meus aportes. E mesmo após essa alta recente da bolsa, eu continuo aportando e os membros do canal sabem aonde está esse aporte. E me conta aqui nos comentários, pessoal, vocês têm aportado no Banco do Brasil ou assim como eu ainda tem um pé atrás? Comenta aqui embaixo, dá sugestão de vídeo, comenta. Se o vídeo te agregou em alguma coisa, me dá um joinha aqui, porque já me ajuda muito. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.